A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 21 ao 24, que nos diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Neste tempo, o povo de Israel estava sob o reinado do rei Acabe, e estavam vivendo em tempos de apostasia, deixando os mandamentos do Deus de Israel para praticar práticas e rituais de deuses pagãos, como Baal, que foi introduzido no meio do povo por meio de Jezabel, esposa do rei Acabe. E o profeta Elias, homem de Deus, vendo a decadência espiritual do povo de Israel, ele se manifesta no Monte Carmelo e diz ao povo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue a Baal. Ou seja, o povo estava cocheando em dois pensamentos. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12 nos diz: Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, nos diz: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, nos diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Neste texto, Elias, servo fiel a Deus, ele lança um desafio aos 450 profetas de Baal, dizendo: Vamos oferecer sacrifícios, cada um ao seu Deus. Peguem um bezerro e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E o qual responder com fogo e queimar o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. E o povo, ouvindo isto, pareceu bem a eles. E ali os profetas de Baal oravam a Baal, clamavam a Baal, gritavam a Baal, e nada acontecia. No versículo 27 nos diz que o profeta Elias
zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e o despertará. Elias zombava deles porque ele tinha certeza que nada iria acontecer e que o Deus de Israel era com ele. E eles continuaram a clamar, a se retalhar com facas, e nada acontecia. Então, no final da tarde, chegou a vez do profeta Elias clamar. Elias então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e ainda colocou água sobre o holocausto. Elias ora ao Senhor pedindo que Deus se manifestasse e mostrasse que ele era o rei de Israel e que Elias era seu servo. Deus então responde à oração de Elias, mandando fogo do céu, queimando o holocausto que Elias apresentou. E todos puderam ver que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Meu irmão, eu imagino como Deus olha para você, você que tem deixado os prazeres do mundo para servir ao Senhor, que tem vivido uma vida separada, voltada para Deus, e que muitas vezes é zombado por ser cristão, passa perseguições na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, quem sabe aí na rua onde você mora, por você ser diferente do mundo e querer agradar a Deus, guardando os seus ensinamentos e vivendo uma vida de santidade. Você acha que no momento em que você buscar o socorro em Deus, Ele vai te desamparar? No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 7, versículo 8, nos diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes farás justiça. O profeta Elias esperou um dia todo, enquanto os profetas de Baal clamavam a Baal. Mas quando chegou a vez de Elias, na mesma hora o Senhor o respondeu, honrando a fé de Elias. Quem sabe você aí, servo fiel a Deus, já há algum tempo tem esperado. Na hora certa, Deus vai agir e entrar com providência. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Servo fiel a Deus, há um tempo determinado por Deus para que as situações comecem a mudar em sua vida. Somente espera no Senhor, pois Deus sempre chega na hora exata. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.